Fala aí, galera. Eu vim aqui para falar rapidinho um pouco sobre o coronavírus e um pouco das minhas percepções não médicas e não com dados científicos sobre isso, mas sobre uma coisa mais holística, sobre uma coisa mais energética, sobre a nossa sociedade e quais são talvez possíveis efeitos desse vírus aqui, né? Bom, então, todo mundo está sabendo que o vírus é, né, uma realidade, está espalhado pelo mundo, começou na China a princípio e já está espalhado aí em diversos países do mundo. Itália, Irã estão em crise agora, França e Espanha estão aumentando exponencialmente nos últimos dias, Estados Unidos está crescendo também. Eu acho que nesse sentido o Brasil está fazendo uma contenção muito interessante, muito baseada na ciência. O Rio de Janeiro e São Paulo agora, né, cancelando as aulas por 15 dias, cancelando eventos, promovendo os funcionários públicos de ficar em casa, muitas empresas vão começar a fazer home office. Eu acho isso muito legal e, assim, muito preventivo, né? Tem alguns fatores que são não no estado, no Brasil em geral, não tinham equipamentos e acho que equipamentos de você poder verificar e fazer o teste do vírus disponível em larga escala para você poder fazer o teste em todos os hospitais públicos e privados. Então, esses números que a gente chegou hoje, né, em 78, se eu não me engano, eles ainda podem estar abaixo do que realmente está na população brasileira. Eu acho que até por isso que a precaução do governo é muito interessante nesse sentido. Eu acho que os números vão aumentar progressivamente, mas com essas medidas talvez não seja uma largada exponencial, talvez seja alguma coisa mais controlada que o sistema de saúde consiga absorver. E por que eu acho que o vírus ele é uma coisa para a gente prestar atenção? Não é pela letalidade, porque a gente sabe que a letalidade é baixa. A gente sabe que o vírus é especialmente perigoso para pessoas de grupos de risco, idosos e quem tem já problemas respiratórios e quem já tem imunidade baixa. Mas por que ele é letal? Porque nós temos 95% da capacidade de leitos de UTI no Brasil são, isso dados do Ministério da Saúde, já estão ocupados. Então o governo, se eu não me engano, já está promovendo, facilitando mais 3 mil leitos de UTI, já se precavendo para o número de infectados aumentar, né? E eu acho que esse é um dos fatores mais importantes que a sociedade tem que se atentar, é esse, né? Temos pouquíssimos leitos disponíveis, a gente sabe que o nosso sistema de saúde ele é global, ele é nacional, mas só que ele é precário em muitos sentidos. Então, é importante que nós, jovens, adultos, crianças e principalmente os idosos, a gente faça uma comunhão, uma ação em sociedade, pensando nos outros, na saúde coletiva. Não estamos falando mais da saúde individual, nós estamos falando da saúde coletiva. Então é perguntar se seu vizinho idoso precisa de alguma ajuda, se ele precisa que vá no supermercado, se ele precisa, né, ligar para alguém, ver isso com seus avós ou com seus parentes mais velhos. É também se preocupar para onde você vai, porque quando você volta para casa, seus pais em casa, você pode passar contaminação para os seus pais, e seus pais podem estar no grupo de risco. Então são essas preocupações, né? E isso me faz ficar muito atento e não menosprezar em nada esse vírus. Agora, outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Esse vírus não é o mais letal. Sarampo, rubéola, HN1, a gripe suína, a gripe espanhola, se eu não me engano, já tivemos peste negra, já tivemos diversas... Eu sei que elas variam entre uma é viral e a outra é bactéria, enfim, eu não vou saber distinguir aqui, mas nós já tivemos várias doenças que afetaram a sociedade, a humanidade, de formas muito mais bruscas do que essa daqui vai afetar, ou do que aparentemente, né, vai afetar. Só que o que eu acho que essa gripe, esse vírus vai ensinar pra gente
é a gente saber agir em sociedade, né? Ele vai mostrar pra gente que essa não é o primeiro vírus que vai assolar a sociedade, não é o mais letal e muito menos muito menos é o último, tá? Eu vejo esse vírus como um grande alerta para a sociedade de que prestar atenção da forma como nós estamos vivendo, prestar atenção no tanto de poluição que estamos causando, prestar atenção na nossa forma de consumo, como estamos tratando os nossos corpos e a nossa saúde, como estamos tratando as pessoas, né? O pânico com esse vírus, ele pode ser muito mais prejudicial do que a própria doença. Aí surge uma coisa de preconceito e de, não sei, um ódio com as pessoas que aparentemente tossem no metrô, que as pessoas que vão espirrar na rua. A gente tem que ser muito solidário nesse momento, para entender que, cara, daqui a pouco você pode estar tossindo aí por uma gripe normal, imagina se as pessoas se afastam de você, não querem mais falar com você por causa dessa gripe. Eu sei que o nosso povo carioca, o nosso povo brasileiro, ele tende a levar muitas coisas na brincadeira, ele tende a ser mais relaxado com isso, só que o mundo não é assim, né? Então eu acho que são momentos de lições, são momentos de reflexão, de empatia, de saber olhar para o outro, e não só para o carioca, não só para o brasileiro, mas para a sociedade como de uma forma geral, né? E outro ponto que pode ser uma coisa meio premonitória, pode ser uma coisa meio alarmista, mas eu acho que não é que vocês viram que a China reduziu 25% das emissões de gás carbônico só nesses dias que Wuhan ficou parada e algumas cidades também tiveram restrições. Imagine se a gente levasse tão a sério a crise do clima, a crise climática global, como a gente está levando, e muito bem levando, essa crise do vírus, né? O quanto que a gente não conseguiria fazer para poder combater, primeiro, os tópicos emergenciais da crise do clima e depois os tópicos mais a longo prazo. A gente tem muito potencial. Só que o que me preocupa também é ver que essa crise não vai ser a última. E ela pode ser o início de algumas crises muito preocupantes para nós, né? A gente não sabe como é que esse vírus vai se transmutar, a gente não sabe quais serão os próximos vírus a vir, mas no cenário que a gente está caminhando hoje, em termos de como a gente está levando a crise global, em termos de como a gente está levando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa economia, infelizmente eu tendo a acreditar, eu tendo a pensar que virão crises de saúde piores, virão vírus piores, que vão poder assolar muito mais a sociedade. Então eu vejo isso como um grande alerta. Eu vejo isso como um grande alerta e uma coisa muito holística, que não é uma coisa premeditada, que o vírus veio para alertar. Mas vamos olhar com esse espectro, vamos olhar com essa lente de que nós temos que tomar cuidado. E a gente tem que se preocupar com o que pode vir aí para frente, né? Então eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Eu quero que vocês se informem, eu quero que vocês leiam as fontes de notícia seguras e também se informem de todos os outros meios, mas sejam muito críticos com o que vocês leem. E por último, sejam solidários, sejam empáticos com todo mundo, porque esse pode ser um momento que para alguns não vai ser muito relevante, mas para outros pode ser perigoso. E para a nossa sociedade, de uma forma geral, é um grande teste e um grande momento de fazer diferente, tá bom? Deixo aqui meu grande abraço. Deixe nos comentários aí o que vocês acham. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que pode gostar e vamos espalhar uma palavra boa por aí. Grande abraço, tchau.